Você percebeu no detalhe de por que o Vermithor, o dragão ali, aceitou o Hughammer montar ele? E o porquê Asa Prata, o outro dragão, aceitou o Ulf montar ela? Os detalhezinhos que esse mesmo episódio traz pra explicar sobre isso, mas o detalhe no final do episódio que mostra que Jace não quer lutar ao lado da sua mãe mais, que tá totalmente contra ela. Você percebeu isso? E as intenções do Larys Strong? Meu querido, muitos detalhes nesse episódio 7 de House of the Dragon, que a gente vai explicar tudo aqui nesse vídeo. Você quer saber, cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre a segunda temporada de House of the Dragon, pra voltar a falar sobre o episódio 7, agora sobre os detalhes e segredos ali do episódio, referências que você pode ter perdido, coisas importantes até pro próximo, né? E sem enrolar mesmo, tem muita coisa pra explicar, já deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e não se esqueça de se inscrever no canal, que já é o próximo vídeo, inclusive, teremos a análise e a explicação completa do trailer do último episódio que já saiu, então fica ligado. E vamos lá, mais um episódio incrível, como eu disse na análise, um penúltimo episódio perfeito pra preparar a empolgação pro último, sensacional ver o Aemond com essa cara, arregando pra luta mesmo, justamente porque agora a Rhaenyra tem novos montadores, mas o detalhe aqui já de início que eu quero trazer é sobre Rhaenyra assumindo um risco que pode ser grande pra ela e pouca gente notou. Esse é um episódio que já começa com aquele debate, aquela discussão sobre pegar bastardos ou não pra montar dragões, que quem tá se opondo a isso é principalmente o Conselho dos Pretos e o Jace, mas que a Mysaria, que é a conselheira da Rhaenyra ali, vai a favor disso. Como eu disse na própria análise do episódio, ela defende os plebeus, só que aí que vem a questão, Rhaenyra tá de fato assumindo um risco aqui, por quê? Porque numa época dessa que se passa a série, época medieval, em que a gente tem envolvimento muito sobre honrarias, casas mais ricas e o grande povão, né, os plebeus, as pessoas de casas mais ricas têm algo a perder no quesito lealdade. Quando elas juram lealdade a alguém, elas têm a honra, e a honra não pode ser manchada. Por isso, as pessoas mais poderosas e de famílias mais tradicionais tendem, de fato, numa época dessa, a não querer trair. Se um desse monta um dragão da Rhaenyra, a tendência de traição poderia ser menor, a chance menor. Tudo bem, a Mysaria fala que tem os nobres, os meios irmãos da Rhaenyra ali, que traíram o movimento, né? Ok, mas em sua grande maioria, nessa época e nesse contexto da história, colocar plebeus e pessoas que não têm nada a perder pra montar dragões é um risco gigantesco que a Rhaenyra tá correndo de acabar sofrendo uma traição de alguém, porque plebeus literalmente não tem nada a perder, eles não estão nem aí pra honra, nem nada do tipo. Então sim, deu muito certo, vai ser legal, mas ela teve uma atitude bem perigosa aqui. Mas aí, falando dessa atitude, vamos à explicação sobre os dragões, porque é o seguinte, né? No meio de todo aquele povão que tava reunido ali no Fosso dos Dragões, o Vermithor não matou o Hughammer e aceitou ele. O Vermithor, que é muito agressivo, porque o Vermithor aceitou. Vamos ao primeiro detalhe importante aqui, porque o episódio já traz isso. Por meio do próprio Hughammer, a gente tem uma revelação de que ele é um bastardo Targaryen, mas especificamente quem é a mãe dele é a Syra Targaryen, que foi justamente uma outra filha do rei Jaehaerys, junto com a sua esposa Alicent, que respectivamente eram os montadores de quais dragões? Vermithor e Asa Prata, né? Especialmente o Vermithor, né? No caso, o avô, então, ali do Hughammer, era o montador do Vermithor, era o rei, né? O rei Jaehaerys. Isso justifica a linhagem deles, justifica a questão sanguínea e tudo mais, e justifica o Vermithor só seguir a linhagem da família também. O Vermithor aceita ele muito porque ele pega o sucessor que sobrou. Essa é a explicação. Pois é, vários bastardos por aí, e disso a gente segue pra explicação do outro grande dragão importante aqui. No caso, a outra dragão, porque Asa Prata é fêmea, né? Mas por que Asa Prata aceitou o Ulf ali, né? O cara bêbado, muito louco. Qualquer relação, por que esse dragão que tava do nada ali aceitou ele? No caso, Ulf, desde o primeiro aparecimento dele na temporada, já revelou, e durante os episódios a gente vai tendo mais pistas. Ele também é um bastardo Targaryen, que especificamente é filho de Baelon Targaryen, que é filho da Alicent. A mesma Alicent Targaryen que era esposa do rei Jaehaerys, a que montava o próprio Asa Prata. E assim, o caso dele com a Asa Prata é um pouco mais específico, porque depois que a avó dele, a Alicent Targaryen, morreu, o dragão, ou a dragão aí, Asa Prata, se escondeu ali em Pedra do Dragão, ficou no fosso ali sem contato com nenhum humano por vários anos. Ninguém apareceu lá pra ter um contato direto com ela por todos esses anos. O Ulf, em tese, seria o primeiro humano que ela teve contato, e logo ela percebeu
percebeu que o Ulf tinha o sangue justamente da linhagem dela. Ele é um neto bastardo da última pessoa que montou ela, então facilita demais ela aceitar ele como montador. É basicamente quase a mesma explicação do que o Vermithor lá com o Hugheim. Em resumo, o Vermithor e Asa Prata, que carregavam o casal de Harris e Alicent, agora carregam os seus netos, né? A sequência de linhagem. Isso explica muito a vontade dos dragões, principalmente o Vermithor, de querer especificamente o Hughammer e matar todos os outros. Pois é, meu querido, detalhes importantes que se você não prestou atenção desde o início, você não pega, mas vamos seguir, porque tem mais coisas aqui no episódio. Eu quero ressaltar agora muito um relacionamento que tá cada vez mais próximo ali de confidencialidade entre dois personagens dos verdes. Eu quero falar sobre Aegon e Larys Strong, porque Larys quer Aegon de volta. Sim, esse episódio deixou isso bem claro por diversos pontos, né? Primeiramente, já tá aqui na tela, né, o Larys demonstrando muito que quer estimular o Aegon a andar logo, quer estimular o Aegon a se recuperar logo. É ele que pede pro grão-mestre fazer o Aegon levantar de hora em hora pra tentar andar e tudo mais, mesmo com o Aegon sofrendo mais de dor. Ele quer que o Aegon tenha a recuperação mais rápida possível. E outro ponto que dá mais indício também no episódio, lá no início, a conversa dele com o Jasper estimulando o cara a não contar e não passar pra frente a informação sobre o Sea Smoke que ele descobriu. Não fazer essa informação chegar no Aemon. Ele poupando informações, algo que pode afetar estrategicamente o governo do próprio Aemon. Isso é meio que uma sabotadinha no Aemon, e isso é porque ele quer o Aegon de volta. O Aegon era muito mais manipulável pra ele, obedecia muito mais os conselhos e ouvia muito mais ele. Já o Aemon, o atual rei regente, não dá espaço pra ele, não ouve ele direito e inclusive afronta ele no conselho, como a gente viu no episódio 6, que foi o anterior. Então, Larys quer fazer de tudo pro Aegon voltar e vai ficar protegendo ele. Mas assim, seguindo os detalhes que vão ficando interessantes, temos uma outra pessoa também que tá com tendências de voltar, que foi algo que eu não comentei na análise e é importante. Só que eu quero falar do lado dos pretos, porque temos Daemon voltando para Rhaenyra. E não voltando fisicamente, até pela análise do trailer a gente vai falar um pouquinho melhor no episódio 8. Não é exatamente isso, mas ele voltando mais essa servidão da Rhaenyra e meio que desencanando dessa de querer pegar o trono. Essa cena dele alucinando com o Viserys é bem marcante pra isso, porque na cena o Viserys é uma representação da cabeça do Daemon, né? É uma alucinação. Nas piores condições oferece a coroa pro Daemon, falando, é o que você sempre quis, não é? Então pega aqui, e a cena corta sem com que o Daemon pegue, que significa que o Daemon nesse momento entendeu que de fato não é o que ele quer, o trono. Ele tinha essa pretensão por ego, mas provavelmente ele entendeu que isso não vai levar ele a lugar nenhum. Então agora ele vai estar mais alinhado com a Rhaenyra, vai estar mais alinhado e comprometido com a batalha, e é o que o trailer do próximo episódio parece que vai mostrar também. Mas aí que vem uma outra questão lá do finalzinho que eu acho que pouca gente notou, né? Importante, porque do lado dos pretos aqui já tem uma pessoa que não tá alinhada com a Rhaenyra mais, e inclusive pode nem querer ir pra batalha pra servir ela, né? Eu tô falando do próprio filho, o próprio Jace. Jace contra a mãe. Esse é um detalhe importante que esse episódio começou introduzindo, e no finalzinho a gente tem uma brecha de que o Jace tomou essa decisão mesmo, que poucos notaram, né? No caso, ele tá revoltado na conversa, a conversa acalorada que eles têm aqui no episódio, da Rhaenyra tá colocando bastardos pra montarem dragões e tudo mais, que na análise eu expliquei o porquê disso, porque isso pode atrapalhar o direito dele de herdar o trono da mãe no futuro, já que ele é muito preocupado com ele ter cabelos pretos. Isso pode fazer com que o povo questione sua posição como herdeiro, só que o que assegura ele como herdeiro é o fato dele montar um dragão, porque montou o dragão, acabou. É porque é específico mesmo, é herdeiro real. E o fato da Rhaenyra começar a permitir com que qualquer bastardo monte dragões agora, faz com que essa única justificativa que ele tem pro futuro, pra tentar defender sua posição no trono, acabe. E a Rhaenyra segue com esse projeto, ferrando com ele. E o que a gente tem na cena final? Todos os dragões dali que tem montadores, a Rhaenyra com a Syrax, o Hughammer ali atrás com o Vermithor, e em cima do castelo lá atrás, o Ulf com a Asa Prata. Só que não tem o Vermax com o Jace. Isso mesmo, essa cena do final não mostrar o Jace montado no Vermax significa muita coisa. Significa que ele não está se colocando à disposição, nem colocando à disposição o seu dragão pra lutar ao lado da sua mãe nessa causa de bastardos montando dragões, porque isso fere o direito dele de ser herdeiro do trono do futuro. E isso pode significar que no último episódio ele nem vá a campo lutar com a mãe, ele fique como filho emburrado lá em Pedra do Dragão quietinho. Tudo bem que o
Vermax comparado com todos esses dragões é miniatura, mas enfim, temos uma quebra de relações ali nos pretos que pode dar problema no futuro. Mas vamos seguir porque tem mais, tem um outro detalhe nesse episódio aqui sobre a própria Rhaenyra que, assim, também pode gerar riscos no futuro, né? Tudo, se você pegar o apanhado todo desse episódio, você vai perceber Rhaenyra acelerada, mas Rhaenyra aceleradíssima. Ela tá num nível sinistro de correria pra fazer as coisas sem nem pensar direito. Esse episódio 7 é todo assim, caso você não tenha notado. Lá no início a gente tem ela questionando o fato do Eddam tá montando o Sea Smoke, mas logo ele já mostra que tá do lado dela e ela mal para pra pensar e assimilar nisso, no porquê o Sea Smoke tá montando, ela já tá de volta em Pedra do Dragão pensando no próximo passo. Esquece, Eddam e Sea Smoke, isso significa que a gente tem que chamar um monte de bastardo, então já chama todo mundo. Logo as mensagens já foram enviadas pra Porto Real, os bastardos já foram buscados lá, já estão chegando em Pedra do Dragão e ela não dá nem tempo, só dá uma conversadinha muito rápida com eles e bora pro fosso pra começar essa montaria. Vamos fazer fila e testando cada um? Não, larga todo mundo lá e deixa o dragão matar todo mundo e escolher um. Acontece toda a treta e mal dá tempo do Hughammer reivindicar o Vermithor e o reivindicar o Asa Prata, ela já manda no mesmo instante, porque a cena final mostra que a cara dela tá meio cheia de fuligem, suja de preto e tal. Não demorou minutos depois que ela descobriu que eles reivindicaram os dragões, ela já mandou, vamos executar a estratégia, já vai pra Porto Real. Todas as atitudes dela nesse episódio são correria sinistra, é uma sensação de que esse episódio acontece em questão de poucas horas, sabe? A parte mais demorada do episódio é enviar a carta pra Porto Real e tal, mas ainda acontece rápido. Num período de menos de um dia, ela tomou um monte de decisão prática e na correria. E assim, será que isso pode afetar a Rhaenyra no futuro? Pois é, vulnerabilidades dos pretos, mas vamos pra uma vulnerabilidade dos verdes que foi muito destacada aqui e mais um pouquinho que a Rhaenyra fosse inteligente, ela aproveitaria. Eu quero falar sobre os verdes despreparados, totalmente despreparados. A gente tem aquela cena do conselho em que o Aemond tá conversando com eles e tudo mais ali no castelo e do nada chega um dragão de repente em Porto Real, de surpresa, que era uma estratégia só pra atrair ele, mas se o dragão quisesse atacar, se o dragão quisesse destruir, matar o próprio Aemond ali, descer o fogo ali nessa sala do conselho, ele faria com a maior tranquilidade do mundo, porque não queria. O nível de despreparo deles é tão grande que, tipo, o escorpião não tava preparado pra um ataque que poderia ser iminente a qualquer hora, não tava. O Aemond tá de boa no castelo, só com proteção de soldado e outras coisas, sendo que a Vhagar tá do lado de fora da cidade, ele tem que pegar um cavalo e correr pra chegar lá, isso porque o Asa Prata dá tempo, ele não queria atacar ali. Ele tem que ir, tem que ir pro outro lado, isso tirando o fato de que nem tem mão do rei direito. O Otto Hightower até agora não respondeu a carta, tá sumido. Então o que a gente viu de desorganização e despreparo dos pretos pra batalhas em episódios anteriores e Poço de Gralhas, aqui agora tá se invertendo. Os verdes que estão totalmente bagunçados. Esse final mostrou como eles estão vulneráveis. Eu sei que tem outras estratégias por trás disso, mas a Rhaenyra perdeu uma oportunidade de ouro de já acabar com a guerra aqui. Antes de terem tropas, antes de ter um monte de coisa ali pra ajudar os verdes, os Lannister, toda a galera, o Tessarion do Daeron chegar, ela podia muito bem ter pego esses 3 dragões, ido com eles lá pra Porto Real, dominado tudo, matado a Vhagar e acabou. Pois é, meu querido, isso que ainda a gente tem uma outra coisa, tem mais um dragão que a galera esquece, é porque foi um ponto rápido desse episódio, mas tem mais um dragão chegando encaminhado. Vamos falar novamente da chegada do Ship Stealer, o rouba ovelhas, né, que é o que essas cenas indicam. O episódio 6 já tinha indicado que a Rhaena pode ser a pessoa que vai acabar montando o dragão, que é uma mudança em relação aos livros, que nos livros é outra pessoa. Agora esse episódio 7 só comprovou e confirmou isso. Essa atitude da Rhaena de deixar o comboio e ficar ali sozinha no vale, né, e ir procurar esse dragão que tava queimando ovelhas, é total um direcionamento para que no último episódio vá mostrar a continuação disso, com o dragão aparecendo para ela e ela reivindicando o dragão, sendo que a Rhaena já tentou por muito tempo ter um dragão, é uma ambição dela, então tá claro que vai ser isso. É um detalhe muito importante que encaminha a gente pro final, mais um dragão para ajudar a Rhaenyra do lado dos pretos, só que ela ter que reivindicar esse dragão, essa atitude da Rhaena coloca um outro perigo, um outro detalhe. Quero falar dos filhos da Rhaenyra em perigo, né? Nessa imagem a gente vê o Viserys e o Joffrey, os mais novinhos ali, que no futuro tem um papel importante na dança, mas que esse final deixou a brecha para que eles estão sendo levados sem sua principal guardiã, que é a Rhaena, pro local onde eles vão ser protegidos, com o acordo que fez com Pentos, e eles ficam vulneráveis. Foi uma parte que o episódio só deixou quietinha, ninguém dá muita moral pra essa parte das crianças da Rhaenyra aqui, porque eles não têm muito valor ainda, mas eles correm um risco sinistro agora. Eles estão indo sozinhos, é pra serem levados de navio, no meio de uma guerra, no meio de uma situação sinistra, a pessoa de confiança não tá junto. O direcionamento é pra que a Rhaena consiga um dragão pra ela, mas colocou os meninos em perigo e isso pode dar brecha pro último episódio. E eu vou falar mais disso no vídeo de análise do trailer, que já é o próximo, já em breve. Então coloca nos comentários qual que é o detalhe mais interessante que você achou aqui. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho pra
você não perder a notificação do vídeo na hora que ele sair, você entender tudo. Além da cobertura toda, né? Deixa esse like aí, ajuda demais na divulgação e não custa nada. E já já eu tô de volta. É isso aí, um abraço. Fui!